Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz. Boa noite a todos que nos acompanham pela internet. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, apesar de todas as dificuldades que nós estamos encontrando no nosso país. Deus tem nos concedido a oportunidade de podermos ainda louvar o seu nome, cultuar ao Senhor e poder, de certo modo, irmãos, pelo menos visualmente, ter comunhão com a palavra. E nessa noite eu gostaria de pedir aos irmãos que abram a palavra do Senhor em Lucas, no capítulo 11. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 10. Depois da continuação da palavra, nós leremos até o versículo 13. Mas nesse momento até o versículo 10, Lucas, capítulo 11. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. De uma certa feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dai-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos que nos devem, e não nos deixe cair em tentação. Disse-lhe ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho a lhe oferecer. E outro lhe responda de lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhes, por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. Amém, irmãos? Vamos orar, que a gente começa a exposição da palavra. Ó Deus amado, rendemos graças mais uma vez ao Senhor por essa oportunidade, Pai, que Tu nos permite, Senhor, de podermos cultuar o Teu santo nome. Pensando na grandeza de Tua palavra e de tudo que Tu és, Senhor. Fico a imaginar, meu Deus, a Tua misericórdia, a Tua graça, com uma situação tão grande, uma situação tão difícil que está acontecendo no mundo inteiro. E o Senhor, nesta noite, quantos corações o Senhor tem dado a oportunidade de ouvir a Tua voz, de ser transformado pela Tua palavra, em meio a tantos desesperos, em meio a tantas situações aos quais as pessoas pensam que não tem mais oportunidade. O Senhor está nos dando, meu Deus, nesta noite, mais uma oportunidade de ouvir a Tua voz, de saber que existe um Deus acima de tudo, de saber que existe um Deus que, independente das coisas, cuida de nós, que tem estendido as Tuas mãos, meu Deus, e concedido a gente, Pai, a oportunidade de olhar para essa palavra que nos concede a vida eterna. Muito obrigado pelo Teu amor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito.
Eu não consigo, Pai, parar de pensar em tantas coisas que têm acontecido, mas o Senhor olhar para nós, olhar do grande céu, Pai, de onde é a Tua morada, e ainda nos conceder que o Teu Espírito Santo venha e trabalhe no nosso coração, em ouvir as nossas orações, em olhar para o nosso clamor. Deus, como Tu és misericordioso, como Tu és bondoso, Pai. Muito obrigado por tudo. Peço a Tua bênção, que o Senhor me use como instrumento em Tuas mãos, para que esse Evangelho possa alimentar as pessoas, assim como Tu me alimentaste, Senhor, ao meditar nela. Assim nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como nós lemos, né, é uma palavra de oração. E ao ler essa palavra, confesso aos irmãos que, como eu já tinha lido outras vezes, como já meditei outras vezes, essa meditação ela me fez pensar bastante acerca de como têm sido as minhas orações, né? O motivo das minhas orações, como é que eu tenho se comportado, talvez até posso falar dessa maneira, nas minhas orações, e como esse Deus tão grandioso, tão misericordioso, irmãos, nos conceder, na verdade, que a gente possa ter um contato, um relacionamento, uma aproximação com Ele, e como nós muitas vezes, sem conhecer, né, um pouco mais desse Deus, como nós temos talvez negligenciado algumas coisas, a nossa maneira de lidar com Deus. Esses homens pediram a Jesus, acredito que um pedido muito ousado, né? Pediram a Cristo para que Ele ensinasse a orar. Talvez venha logo a pergunta, né? Irmão, como assim, Rogênio? Por que um pedido ousado? Irmãos, levando em conta aquele tempo ao qual Jesus se encontrava, ao qual esses discípulos lhe pediram para que ele ensinasse a orar, nós temos que levar em conta todo o contexto pelo qual nós sabemos que as pessoas que poderiam falar com Deus eram único e exclusivamente os sacerdotes. Esses homens, naturalmente, existia lá no templo um local santo, onde tinha uma cortina, e um deles era sorteado para passar do santo para o santo dos santos, e só esse homem, né, poderia ali fazer o sacrifício por ele, por sua casa, né, e também pelo povo de Israel. Esse homem entrava na presença de Deus com como diz alguns estudiosos, com uma corda amarrada na sua cintura ou no seu calcanhar, né, porque se ele entrasse com algum pecado, ele era fulminado na presença desse Deus. Então, quando nós pensamos na questão desses homens pedir para orarem, eles sabiam que esse Deus, nem todas as pessoas tinham acesso de chegar a Deus, nem todas as pessoas tinham como se chegar a Deus. Como eles iam chegar para orar, falar o que com esse Deus? Porque talvez eles nunca tivessem visto a forma que um sacerdote lá dentro entra e vai falar com esse Deus, apesar de tantas orações que havia em público. Eles sabiam que se chegar na presença de Deus, falar com Ele, exigia algo muito mais do que simplesmente colocar seu joelho no chão e levantar sua voz. As pessoas tinham medo de ser fulminado, porque esse Deus é santo. Então, quando nós paramos para pensar como esses homens foram de fato e verdadeiramente ousados, porque eles não sabiam como falar com Deus, o que falar, o que pedir, como se colocar diante desse Deus, não sabia que liturgia deveria, que roupa especial ou não, como tinham os sacerdotes, vestiria para entrar na presença de Deus. Então, esses homens fizeram esse pedido a Jesus. E Jesus, verdadeiramente, irmãos, para naquele momento, para lhes ensinar a orar. E nós ficamos pensando, né,
em todas as maravilhas que Cristo falou e ensinou àqueles homens. E eu quero levar com você o entendimento de que você pare para pensar, depois de 2000 anos dessa oração ter sido ensinada, será que nós sabemos orar? Será que nós aprendemos a falar com esse Deus? Será que nós temos alguma linha, que direcione nossas palavras e esteja ali de acordo com a vontade de Deus? Romanos, capítulo 8, no versículo 26, a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. E eu fiquei muito pensativo nisso, porque quando a palavra fala não convém, é porque é inconveniente. E uma pessoa que se torna inconveniente, simplesmente, irmãos, é porque ela vai falar algo que não cabe naquele meio, naquela conversa, naquele momento. É porque ela às vezes é insistente com um assunto ao qual não vai levar a nada. Às vezes é uma pessoa teimosa, que sempre tenta puxar uma conversa para um lado que você não quer ir e que não vai dar em nada. É uma pessoa que não está em linha com a outra pessoa. É inconveniente, é como se você estivesse num ambiente lá, um certo clima, e aquela pessoa chegasse totalmente desagradável, ou de forma que não combinasse com o ambiente que está. É por isso que a Bíblia também diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso não quer dizer que o nosso Deus não venha olhar para nós de forma misericordiosa. Ele não venha olhar para nós de uma maneira, irmãos, que venha ter compaixão de nós. E é exatamente por isso que o Espírito Santo ora diante do Pai por nossas vidas. Porque nós talvez tenhamos orado a vida inteira por aquilo que não verdadeiramente nós precisamos. E essa palavra, nesta noite, quando chegar o momento de encerrar, eu gostaria de passar para você exatamente isso. Aquilo que nós mais necessitamos. O que Cristo apontou, basicamente, para o que deve ser as nossas orações, para a nossa maior necessidade. Então, quando esses homens simplesmente estavam orando, Jesus ali começa a lhe ensinar a chamar Deus de Pai. Mas nós, nos dias de hoje, temos chamado Deus de Pai, mas os assuntos das nossas orações, propriamente dito, tem sido a um Pai misericordioso, maravilhoso, tem sido a um relacionamento profundo com esse Deus. Algumas orações, irmãos, algumas pessoas, eles pensam mais em orar, ou eles pensam mais que estão orando e agradando a Deus, quando estão soltando palavras bonitas, palavras rebuscadas, às vezes com nenhum ponto de sinceridade e verdade diante desse Deus que nos vê por dentro. E eu tenho certeza que Jesus não ensinou àqueles homens que apenas orassem com palavras bonitas e rebuscadas. O que Jesus estava ensinando, antes de qualquer coisa, é que quando nós nos colocamos diante de Deus, precisamos compreender quem é Deus e quem somos nós. Precisamos ser humildes naquilo que nós falamos com esse Deus. Precisamos compreender com quem nós estamos falando. Então, além desses assuntos, talvez realmente nós não sabemos nem como orar. A gente encontra dúvidas em algumas pessoas, como se comportar na oração. E algumas coisas eu já vi muito interessante acerca disso. Alguns dizem, que Deus só recebe a oração se for ajoelhado, e eu fiquei muito pensativo acerca disso. Algumas pessoas às vezes querem amarrar uma forma, querem simplesmente deixar com que Deus haja apenas como uma pessoa lá compreende. E essa pessoa dizia que a oração de joelho é uma forma de se humilhar diante de Deus. Do mesmo modo que eu vi uma boa justificativa para quem dizia que orar de pé é uma maneira de respeito a uma autoridade. Quando nós entramos, ou quando entra uma pessoa com uma autoridade, geralmente as pessoas ficam de pé. E é isso que essa pessoa diz, é uma forma de respeito, é uma forma de uma autoridade maior existente naquele local. Então,
outras pessoas, tanto faz, dizem elas, orar de pé, de joelhos, sentado. O importante é ter o seu coração voltado para Deus. Já outros, né, perguntaram: irmãos, e quando você está orando? Você pode simplesmente sair da sua oração quando alguém bate na sua porta, quando alguém lhe chama, quando um telefone toca, quando uma mensagem ali. Você está falando com a maior autoridade que nós podemos dizer que existe, e simplesmente você encerra a conversa que você está tendo com esse Deus tão grande para dar atenção a qualquer um, a uma mensagem de celular. E como é interessante, irmãos, nós pararmos para pensar nisso. Sabemos que algumas vezes nós oramos enquanto estamos dirigindo, precisamos dar atenção em outra coisa. Oramos enquanto estamos trabalhando, né? Oramos em outros momentos, mas deve existir aqueles momentos ao qual o celular ele deve ser colocado no modo avião, ao qual a nossa porta ela deve ser fechada e ser dito àqueles que estão em casa: por favor, por um tempo, né, eu vou orar e não me incomodem, simplesmente por entender quem é esse Deus grandioso. Então, voltando-se, né, para o texto, onde Jesus começa a ensinar a respeito das orações, diz assim, irmãos, no versículo 2: então ele os ensinou: quando orardes, dizei, Pai. Nós já vimos, irmãos, ministrações aqui, ao qual nós vimos muitas vezes falar acerca da figura do Pai. Nós vimos muitas vezes, né, esse texto ao qual nós podemos chamar Deus de Pai. Claro que o que Jesus estava ensinando aqui para esses discípulos, que não tinha talvez nenhum tipo de intimidade maior com esse Deus, poder agora chamar Ele de Pai, poder ter esse sentimento, né? Claro que Jesus estava aqui mostrando para eles um vínculo de intimidade, um vínculo de amor, um relacionamento muito maior. Sabemos que a figura do Pai, ela traz uma segurança, ela traz cuidado, ela traz zelo, ela traz respeito e amor. Então Jesus estava trazendo para aqueles homens a compreensão de que nós devemos pensar nesse Deus como um Pai, irmãos, que guarda as nossas vidas, que está conosco 100% de todo o tempo ao qual nós andamos, pensamos e estamos vendo todas as coisas, ou não. Só que nós também precisamos pensar, além de todo esse amor, de todo esse vínculo, a figura paterna naquele tempo ao qual Jesus estava. A figura paterna, irmãos, ao qual Jesus comparou Deus com um pai, né? Naquela época nós sabemos que o pai, ele tinha toda a autoridade sobre seus filhos, até o dia da sua morte, não independentemente da sua idade. Quanto mais velho ele estivesse, mais respeito havia, não havia problema nenhum com a sua idade. Então o pai, ele tinha total autoridade sobre seus filhos, ao ponto de que os filhos, os casamentos e todas as outras coisas que acontecia com o filho era decidido pelo pai. E a gente vê que autoridade existia, que autoridade, né, que figura Jesus estava trazendo ali para comparar verdadeiramente com um pai. E aqueles homens, eles sabiam que a figura do pai precisava que eles respeitassem a todo modo. Eles sabiam que quando um pai era desrespeitado, esse filho, ele era praticamente banido. As pessoas não o recebiam, ele não tinha mais o respeito dos seus vizinhos, as pessoas fechavam a porta, porque ele compreendia que o desrespeito à autoridade do pai fazia com que todas as coisas para ele se tornassem amargas. E aí o grande problema, irmãos, é que essa figura de pai, de autoridade, ela tem se perdido no dia a dia. O fato das pessoas não compreenderem mais essa figura de autoridade, né? essa questão, aí onde os homens têm negligenciado o seu papel, isso tem distorcido totalmente a figura do pai. E quando um homem, ele faz isso, ele simplesmente não está apagando apenas a sua figura, ele não está apagando simplesmente a sua autoridade,
ele está tirando do seu filho também a possibilidade de compreender Deus como um pai, a autoridade de Deus. Ele está ali sujando, apagando, né, desfigurando a mensagem que Deus tem quando você ensina o seu filho a chamar Deus de pai. Então, é necessário que nós venhamos a pensar acerca dessa autoridade tão grande. Porque quando alguns filhos pensam a respeito do seu pai, talvez eles não tenham mais tanto respeito. Alguns, às vezes isso me dói, irmãos, quando eu penso, o filho acorda, não pede a benção ao pai, às vezes não fala com o pai, às vezes grosseiramente trata o pai e a mãe, e o que me incomoda, não sei se é mais o filho fazer aquilo, ou o pai que não toma uma atitude em relação àquilo, às vezes se comportando verdadeiramente como se fosse um amigo, ou menos que um amigo, ou talvez, né, uma pessoa que fosse apenas um conhecido. E como essa figura tem distorcido, como essa figura tem apagado todo o respeito. Por isso que talvez nós estejamos diante de uma geração, né, que não consegue mais respeitar, porque eles não reconhecem o que é autoridade. Eles querem reconhecer o parentesco. Eu preciso, né, é meu parente, ele me ajuda, ele faz alguma coisa por mim, né, eu tenho um teto, aquilo ali é do meu pai, mas pertence a mim. Então, pela necessidade, talvez ele reconheça apenas isso, o parentesco, mas não a autoridade. E com isso, as pessoas têm perdido exatamente a visão daquilo que Jesus ensinou, a chamar Deus de Pai, levando em conta toda a sua autoridade, toda a sua grandeza. Como eu disse, um pai, ele mandava por toda a vida lá do filho, o que ele decidisse estava decidido. E essa figura, né, nós precisamos compreender acerca de Deus. A sua autoridade nunca acaba. Nós devemos sempre nos comportar e andar de forma submissa a esse Deus. Então, quando nós viemos direcionar nossa voz ao Senhor, quando viemos chamar Ele de Pai, nós devemos pensar na grandeza do Seu nome, na Sua autoridade. No próximo versículo, a palavra diz assim, no mesmo versículo, irmãos, versículo 2. Então ele nos ensinou, quando orardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome. Aí, a gente percebe naturalmente que a palavra santo significa separado para Deus ou separado. E quando nós dizemos separado seja o teu nome, né, talvez a gente perceba Jesus apontando lá para um dos mandamentos, onde nós não deveríamos levar o nome de Deus em vão. Então, santificado é uma forma ao qual Jesus ressalta a separação entre Deus e nós, em santidade, em glória e pessoa. Podemos chamar Ele de Pai, mas nós precisamos pensar, irmãos, que o nome de Deus, Ele é diferente do nosso nome. Os judeus, eles temem chamar Deus, eles chamam aquele que tudo pode, o grande eu sou, né? Ele, e aí eles falam acerca de Deus, mas com muito temor quando vem utilizar o seu nome. Nós temos percebido que o nome de Deus, às vezes, né, até em nosso meio ou em meio de outras pessoas, tem se colocado ali no meio das piadas e de tantas outras coisas, irmãos. Então, quando Jesus ensinou a orar, uma das coisas que Jesus estava colocando era exatamente essa diferença. Um nome que nós precisamos reverenciar, um nome grandioso, um nome, irmãos, que está acima de todo nome, e que Deus zela pelo seu próprio nome. Ele diz, santificado seja o teu nome, e venha o teu reino. Esse pedido, né, é um pedido ao qual pode expressar várias coisas, mas simplesmente o desejo de que Deus reine sobre sua própria vida. Ela pode tanto ser um pedido particular, né, de alguém que está dizendo, venha sobre mim o teu reino, de maneira que você esteja dizendo para Deus, né, eu abri mão das minhas vontades, eu abri mão dos meus desejos, eu quero viver a tua vontade, eu quero vivenciar a tua palavra, eu quero cumprir as tuas ordens, eu quero ser teu servo,
Eu quero cumprir, meu Deus, aquilo que Tu designasse para a minha vida. Então, venha o Teu reino, ele tem um sentido de você entender que ele reina e de que você é um servo dele e que está ali colocando a sua vida à disposição desse rei. Como também venha o Seu reino, seja talvez o pedido de pedir ao Senhor, né? Maranata, vem Senhor Jesus, reina sobre esse lugar, reina sobre nossas vidas, vem buscar a Tua igreja, vem de certo modo nos buscar o quanto antes, para que a gente possa viver a eternidade contigo. É uma expressão de um sentimento, irmãos, de quem tem amor e quem deseja de fato se libertar de todas essas coisas para viver o reino de Deus. É uma expressão muito particular, ao mesmo tempo de que nós pedimos por toda a igreja. Mas quando você diz ao Senhor, reina sobre minha vida, me ordena, fala comigo, muda o meu coração, aponta para que caminho eu devo andar, é quando simplesmente, né, a gente tem que pensar nessa grande questão de abrir mão. Se você for pensar o que a igreja tem feito hoje, o que tem se ensinado hoje, é de que você vai ser uma pessoa que Deus vai realizar os desejos de todo o desejo do teu coração. Isso me faz lembrar do Salmo 37, onde diz, né, agrada-te do Senhor, né, e Ele realizará os desejos do teu coração. Meus queridos, ali não tem nada a ver com o desejo que você possa ter de ingressar numa faculdade, né, de ser um empresário com sucesso, de fazer qualquer uma outra coisa. Ali simplesmente, quando primeiramente ele diz, agrada-te do Senhor, quando você se agrada de algo, você passa a desejar aquilo. Então quando você se agrada de alguém, né, você quer mais ela na sua vida, você quer mais da presença dela na sua vida. Então o maior desejo de alguém que se agrada de Deus, é ter mais da pessoa de Deus na sua vida. Então isso nos faz entender que quanto mais nos agradamos de Deus, mais podemos ter dele. Por isso que em Mateus ele diz, busca o reino de Deus, essas coisas vos serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e essas coisas vos serão acrescentadas. Porque a partir do momento que você busca, você deseja o reino de Deus, as coisas que virão, irmãos, simplesmente é pela mão e providência do próprio Deus, sem que você se preocupe. Então, essa palavra, ela expressa como nós devemos orar para Deus, como nós devemos olhar para Deus de uma maneira diferente, que como aquilo que Jesus ensinou era tão profundo. No versículo seguinte, ele diz, o pão nosso cotidiano, dai-nos dia em dia. É muito diferente, irmãos, talvez do que muitas pessoas têm orado, né? Pastor Jamerson, na última terça-feira, uma palavra maravilhosa. Ele dizia o seguinte, que quando Deus mandou o maná, Deus mandava, a ordem foi que as pessoas colhessem o maná todos os dias. Existiam pessoas que lá naquele meio foram e colheram maná para 2 dias ou até mais, colheram mais do que o que devia. E quando foi no outro dia, o maná estava podre, né? E ali era uma forma naturalmente de fazer com que o povo compreendesse que eles dependessem de Deus e que eles cumprissem as coisas exatamente como Deus disse, porque não ia faltar. E aí parece que quando nós queremos mais e mais, nós só se sentimos seguros quando nós temos muito, nós oramos por muito e queremos muito mais. E aí nós percebemos que o que Jesus simplesmente nos mostra é sermos humildes, é orar pelo simples, é orar pelo que verdadeiramente nós necessitamos. Eu estou falando que é fácil algumas coisas aqui? Não. Estou falando que a palavra nos mostra que nós precisamos confiar nesse Deus, ser grato por tudo que Ele tem feito, porque Ele tem feito mais do que o que nós precisamos, mas simplesmente compreender, né, que dia a dia nós devemos ser gratos e como Ele tem feito, irmãos, por mais que a sua feira seja para o mês inteiro, dia a dia tem sido providência do Senhor. E como é necessário reconhecermos isso. Como existem pessoas que pensam que o que tem ou o que possui é simplesmente o fato dela ter estudado, o fato dela ter trabalhado muito, o fato dela ter
Dependência de Deus é compreender que Deus tem tido misericórdia. E é esse Deus quem faz as nossas vidas. No versículo 4, esse versículo, irmãos, ele é um versículo que faz a gente pensar verdadeiramente nos nossos atos. E é um versículo que faz mais ainda orarmos pelos nossos próprios atos. Ele diz assim: perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos que nos devem. Você já pensou se a sua entrada no céu dependesse do perdão que você deu às outras pessoas? Porque quando eu paro para pensar nisso, né, em algum momento, ali um pouco chateado, um pouco zangado, né, ou de certo modo, irmãos, ali no momento de mais calor, em certas situações, nossa cabeça vai a mil, e talvez a gente não trate as pessoas, ou não pense tão bem delas, né, quando a gente sai daquele momento, e talvez a gente não perdoe, a gente não tenha perdoado essas pessoas como nós deveríamos perdoar. O perdão é um ato grandioso e um ato maravilhoso, ensinado pelo nosso próprio Deus. E nós sabemos que no céu não entra pecado. E se não houver perdão, né, se no nosso coração só existir ressentimento, não tiver perdão pelas pessoas, sabemos que todo aquele pecado simplesmente é um pecado que aponta contra nós mesmos, e com isso nós não entraremos nos céus. E aí é por isso que eu pergunto, né, você já pensou se o Senhor for perdoar você exatamente como você tem perdoado as pessoas? Então, parando nisso, parando no momento de orar acerca disso, fiquei muito pensativo. Ajuda-me a perdoar as pessoas, ajuda-me a amar as pessoas, ajuda-me, né, a ter um comportamento de tal maneira que eu não precise chegar a magoar os corações das pessoas, nem sair magoados com ela. Eu sei que é difícil, irmãos. Somos pessoas falhas, pecadores, e em que certos momentos da vida a gente não vai agir pela razão, mas pela emoção, e às vezes essa emoção vai trazer um exagero. Então, quando esse evangelho, ele nos ensina, na verdade, Jesus estava ensinando que nós devemos ser humildes. Ele nos mostra o quanto nós dependemos de Deus. Ele nos mostra o quanto precisamos mais ainda orar pela nossa pessoa, pela nossa vida, por aquilo que nós somos, ou pelos nossos comportamentos. Essa oração, ela nos ensinou a ter intimidade com Deus, mas ela simplesmente, ela nos coloca em nosso lugar e nos faz pensar Deus ainda muito mais santo no seu trono de glória. Ele diz: e não nos deixe cair em tentação. Isso é maravilhoso, sabe por quê, irmãos? Porque isso Jesus está mostrando, que quando você ora dizendo: Senhor, não me deixe cair em tentação, é simplesmente uma forma de você confessar: eu não sou forte o suficiente para resistir todas as coisas. Você não é mais forte do que aquele que tenha falhado em outro momento. Nós conhecemos muitas pessoas que têm uma certa resistência, sim, mas não por você mesmo, porque Deus tem concedido que você fique de pé. A gente conhece muitas pessoas que não tropeçam, irmãos, em pedras grandes, mas arrancam suas unhas das pequenas pedras, e são feridas, e têm marcas, né, de suas falhas, de seus erros. Então o que essa palavra nos mostra é que todos nós somos dependentes desse Deus, e que Ele fortaleça o nosso coração, para que a gente não caia em tentação, para que a gente não venha ceder às tentações. Isso mostra dependência, isso mostra fraqueza, e mostra o quanto Deus é forte e como Ele pode nos segurar. E que apenas estando perto desse Deus, nós vamos de fato nos conseguir mantermos de pé. Jesus, depois de ensinar acerca dessa oração, irmãos, Ele vai agora nos ensinar, continuando, né, como disse-lhe ainda Jesus após a oração, Ele vai nos ensinar a ser persistente na hora da oração, ou nas nossas orações, porque esses homens agora
sabiam que podiam orar. Esses homens agora basicamente tinham aprendido a orar. Mas quando a palavra ela vem falar de persistência, significa, já é uma maneira direta de dizer que as coisas ela não vêm a um toque de mágica, que é você orar e as coisas acontecer, né? Que as coisas orarem e as portas se abrirem. A palavra de Deus ela diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, mas ela não diz pode tudo, pode todos os efeitos. Não, ela diz pode muito em seus efeitos. Nós devemos orar sim, nós devemos clamar sim, se não vier, continuar orando, principalmente quando nós passarmos a saber qual deve ser o foco principal da nossa oração. Então, quando Jesus, nessa maravilhosa parábola, ele nos coloca dos dois lados da parábola, numa pequena parábola. Eu me maravilho disso, irmãos, porque ele diz assim: disse-lhe ainda Jesus, qual dentre vós tendo um amigo, né? Ou seja, você tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu, chegando de viagem, procurou-me e eu nada tenho a lhe oferecer. E o outro responda de lá, de dentro, dizendo, não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos, nesse momento é como se agora você fosse aquele que estava pedindo, digo-vos que se não se levantar para dar-lhes, por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo que tiver necessidade. Então Jesus, primeiramente, ele faz a gente analisar como se fosse aquela pessoa que foi procurada por um amigo, ao qual um amigo bateu na nossa porta e foi pedir algo que ele necessitava. Irmãos, eu vejo isso de uma forma grandiosa, porque o fato de Jesus usar essa expressão, qual dentre vós tendo um amigo e este for procurá-lo, né? Simplesmente isso muda todo o contexto, isso muda a nossa expectativa, porque de fato só em poder ouvir a voz de um amigo nosso, precisando de nós, isso já soa diferente. E se nós pensarmos nisso, como nós batendo a porta, orando, né, como se nós estivéssemos batendo a porta dos céus, clamando a esse Deus, e estivéssemos pensando, né, em Deus como esse amigo, nós devemos saber que a nossa voz não vai ser estranha a esse Deus, porque ele usa o exemplo, se você estiver dormindo e à meia-noite, era um momento que dificilmente alguém bateria na sua porta, até porque não existia luz elétrica, não existiam outras coisas. E aí quando você pensa, quem é que vai bater na minha porta uma hora dessa? Todo mundo da minha casa deitado, mas você vai lá e escuta a voz de um amigo. Então o que Jesus está passando aqui, é simplesmente para a gente imaginar que a nossa voz não seria estranha, porque nós somos pessoas que temos intimidade. Ele já aplica isso como alguém que tem uma aproximação, ao qual sabemos que Deus conhece todas as pessoas, mas isso é um modo de dizer que nós já temos intimidade. Ele já nos conhece de outras orações, de outras conversas e de outros momentos. E isso, irmãos, com toda certeza é levado em conta. E como isso, na verdade, já está totalmente propício a que você receba essa ajuda. Então Jesus, ele coloca, né, a grande questão da gente pensar como se fosse esse amigo ao qual veio, essa pessoa que um amigo veio e bateu na sua porta. Como isso traz um conforto ao nosso coração, em podermos orar, em poder chamar a Deus de Pai, em entender quando ele chamou ali Abraão de amigo, e você entender que expressão é essa. 2 pessoas, amigos, eles se alegram juntos, eles sorriem juntos, eles são felizes um com a companhia do outro. Eles estão ali e caminham junto por todos os lugares, eles se entendem, eles se compreendem. Alguns já chegam a dizer que os verdadeiros amigos é como se eles tivessem alma gêmea, eles pensam junto, eles riem das coisas sem que nenhum outro fale alguma palavra. Então, como é confortável pensar em Deus desse modo, como tudo isso, nós podemos pensar que é tão relevante, irmãos. Isso é tão relevante, que o contexto da palavra, que quando nós lemos a gente pensa que ele disse que não daria os pães, né? Mas aquele homem ele não disse que não daria,
Ele disse que a hora não era oportuna. Às vezes isso vai acontecer. Nós vamos procurar algum amigo e não será uma hora boa dele nos ajudar. Às vezes nós vamos procurar alguma pessoa, né, que nós temos ajudado ela sempre, e que talvez a gente pense que ela nos deva algum favor. Claro que eu não estou colocando aqui como se Deus devesse algum favor a você, só estou usando o exemplo. E às vezes essa pessoa não vai ter naquele momento, não vai ser um momento oportuno para que Ele nos ajude, para que Ele nos tire daquela situação em qual nós nos encontramos. Mas quando se trata de Deus, às vezes tem momentos das nossas vidas que Deus quer trabalhar no nosso coração, quer trabalhar nas nossas vidas, e por mais que a gente clame, não vai ser oportuna aquela oração, não vai ser oportuna, por mais que a necessidade fale mais alto, como aquele homem disse, né? Ele chegou lá para pedir o básico, ele não chegou para pedir, né, o exclusivo, ele não chegou para pedir o extraordinário, ele foi lá e pediu 3 pães ao seu amigo, algo comum. Mas às vezes, nem o básico nós vamos receber. Mas o que Jesus fala acerca da persistência, né? No versículo 8, ele diz: digo-vos que se não se levantar para dar por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Irmãos, nós não podemos compreender esse texto como que se Deus quisesse ser, né, importunado por nós, ou como se as nossas orações fossem, né, uma maneira de importunar Deus, que Ele não quisesse nos ouvir. Não é isso. A Bíblia ela vem falando naturalmente acerca de persistência, de nos colocarmos diante desse Deus e continuar clamando, até por saber que existem coisas que só Deus pode nos conceder. Devemos ser pessoas às vezes firmes, principalmente quando nós sabemos que aquilo ali servirá para a glória de Deus, né? Quantas vezes acredito que os nossos pastores, outros irmãos, né, têm orado pela obra, e orado tantas vezes pela obra, não está pedindo nada para si mesmo, está pedindo pela própria obra, e uma luta se levanta, e uma guerra se levanta, e aquele homem clama, e às vezes parece que Deus ainda não está agindo, e nós percebemos que de fato a oração ela deve continuar. Então é a questão da persistência, é a questão de nós vermos verdadeiramente a necessidade e persistimos diante de Deus. E quando Jesus nos coloca do outro lado, Ele faz você, nós nos avaliarmos como aquela pessoa que pede. Como isso é maravilhoso, irmãos. Como Jesus parece que nesse momento Ele tira tudo de nós, como Ele nos coloca apenas na posição de necessitado, porque o texto diz assim, versículo 5: qual dentre vós tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu, chegando de viagem, procurou-me, e nada tenho que lhe oferecer. Isso me fez pensar, né? Isso verdadeiramente, eu penso acontece nas nossas vidas, principalmente se a gente pensar no lado espiritual. Nada temos que oferecer às pessoas, a não ser daquilo que Deus tem colocado nos nossos corações. Se Deus não tivesse feito uma obra em nós, se Deus não tivesse nos chamado, se Deus não nos tivesse transformado, o que você teria para oferecer às pessoas? O que você teria de fato e verdadeiramente como bom exemplo que as pessoas pudessem lhe seguir? Eu não estou falando desse vazio que as pessoas têm seguido, uns blogueiros, cheio de coisas vazias, cheio de coisas sem futuro. Exemplo, meus irmãos, que nada deixa. O que deixa de bom aquilo ali? Uma pessoa que pinta o cabelo, né, de um jeito, parecendo um papagaio, uma pessoa que corta o cabelo X, uma pessoa que bota uma roupa extravagante. O que é que isso ensinou? O que é que você pode levar isso de bom? Eu estou falando o que você pode de fato oferecer às pessoas, para as pessoas dizerem assim: queria que meu esposo fosse como fulano, queria que minha esposa fosse como essa mulher, queria que meus filhos fossem como você, né? É um orgulho ter você na minha porta, ter você na minha casa. As minhas portas estão abertas para lhe receber, porque você enche a nossa vida de alegria. Você percebe que o Evangelho, quando ele nos concede algo, é para que a gente de fato seja transformado e tenha o que oferecer às outras pessoas. E ele diz, como ele mesmo disse, eles nada têm lhe oferecer.
Ele vem ali e pede o básico. E você vai ver que Jesus o tempo todo está nos ensinando a orar pelo que é básico. Porque o que é básico, às vezes é o que vem primeiro. Não adianta você ter uma boa casa, né, se você não tem uma boa cama, se você não tem uma boa casa onde você entrar. Não existem coisas que uma coisa não tem referencial sem outra. Então existem coisas dentro do Evangelho que nós precisamos primeiramente do básico. Nós precisamos conhecer quem é esse Deus. Nós precisamos primeiramente, antes de qualquer coisa, de pregar um Evangelho ou de qualquer coisa, ter um relacionamento com esse Deus. Então existem coisas que é o básico, está ali, é primeiro aquilo ali, primeiro aquelas coisas. Então esse homem, quando simplesmente se coloca diante de Deus, ele coloca como alguém que, Senhor, dai-me, me empresta, porque nada tenho a lhe oferecer. Eu fiquei tão pensativo acerca disso, e como nós somos carentes, irmãos, de que fato Deus encha a nossa vida da sua presença e nos dê daquilo que Ele é, para que nós possamos oferecer às outras pessoas. É um amigo, eu me lembrei do exemplo que o pastor Rony dá algumas vezes, que o Evangelho, quando você anuncia o Evangelho, se eu não me lembro, vou falar com minhas palavras, certo, pastor? Como se fosse um mendigo, anunciando para outros mendigos que encontrou pão, ou que encontrou a casa do pão. E aí eu fiquei pensativo nesse texto, porque esse homem chega, e vem pedir para outro amigo, e ele nada tem nem para ele, muito menos para oferecer aquele amigo. E assim, quando nós falamos desse Deus, nós nos alimentamos dele, nós nos alimentamos da palavra dele, da presença dele, daquilo que ele é, para poder a gente olhar para as outras pessoas e dizer assim, venha, se alimente disso também. Então a oração, ela vai nos levar a uma persistência, a uma mudança, a uma transformação e uma dependência desse Deus. E Jesus, como eu já falei antes no versículo 8, ele não disse que esse rapaz não receberia, pelo contrário, disse que ele receberia, ou pela importunação, ou por ser amigo, ou pela importunação, que é o que vem primeiro aqui. Baseado nisso, ele segue a sua fala. E aí ele diz no versículo 9, ele diz, por isso, pelo quê? Pela persistência, pela insistência, por continuar orando. Aí ele diz no versículo 9, por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abre-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate, abre-se-lhe-á. Irmãos, pelo amor de Deus, muitas pessoas usam esse texto para pregar algumas coisas que não tem nada a ver. As pessoas, muitos falsos profetas têm pego esse texto, e a gente sabe como eles usam um texto desse, simplesmente para dizer que você precisa se esforçar para você pedir aquilo ali, porque Deus está abrindo as portas, está escancarando as portas, para que você peça algo grandioso, e Deus vai lhe conceder. E o que eu quero dizer aqui a você nessa noite, é que é exatamente isso. Deus quer lhe conceder algo grandioso, mas não é um carro, não é uma casa, não é o melhor emprego, não é aquilo que você tem por melhor. Como eu tinha dito no começo, essa palavra, isso que Jesus tinha anunciado, ensinado àqueles homens, ela vai nos direcionar qual deve ser o nosso principal motivo de oração. E esses dois versículos, quando Jesus fala, parece que ele escancarou a porta para dizer assim, peça meu filho, porque você vai receber, peça, insista em pedir. E é sobre isso, irmãos, que nós devemos verdadeiramente ser o alvo da nossa oração, pedir aquilo que Jesus ensinou. Mas o que Jesus ensinou? No versículo seguinte, ele volta a figura de pai, e ele diz assim, qual dentre vós é o pai que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará no lugar de um peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Versículo 13, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Maravilhoso pensar nisso, irmãos. A oração que Jesus ensinou
a persistência que Jesus disse para que possamos de fato e verdadeiramente continuar orando e pedindo a Ele e clamando. E Jesus nos conduz exatamente aquilo que é a nossa maior necessidade, como Ele vem ensinando praticamente na oração inteira. Aquilo que é a nossa maior necessidade, o necessário, o básico, que tem que vir em primeiro lugar. E quando Jesus aqui escancara a porta para que a gente peça, Ele usa a figura do Pai. Ele diz: você é Pai, você sabe dar boas dádivas ou bons presentes ao seu filho, você sabe dar aquilo que você acredita que é bom para ele, quanto mais o Pai Celeste. Ou seja, se nós que somos bons sabemos dar boas coisas, não podemos nem comparar com esse Deus. Então Deus aqui é como se Ele tivesse separado o melhor de todos os presentes que nós poderíamos pedir, que nós poderíamos clamar, que nós poderíamos nos esforçar em oração, que nós podemos desejar, que nós podemos colocar os nossos joelhos e clamar dizendo: Pai, dai-me Senhor. E então Ele diz: quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhes pedirem. Então, irmãos, esse é o alvo, deve ser o alvo principal da nossa oração, para que nós venhamos ser cheios do Espírito Santo. Nenhum homem, biblicamente falando, acerca do mundo cristão, nenhum crente que mudou ou deixou seu nome marcado na história, fez isso sem que fosse um homem cheio do Espírito Santo. Nenhum homem consegue marcar sua família dentro do Evangelho se ele não for cheio do Espírito Santo. Nenhum homem vai conseguir orar a Deus verdadeiramente, ser uma pessoa respeitada ou respeitosa de certo modo, se ele não for alguém cheio do Espírito Santo. Porque a partir do momento que você for uma pessoa cheia do Espírito Santo, tudo aquilo que você deseja que lhe aconteça no reino, verdadeiramente, irmãos, você não vai precisar estar correndo atrás de outras coisas, porque alguém cheio do Espírito Santo vai querer estar mais cheio de Deus. Essa é a base, essa é o que deve ser o nosso clamor, esse é o que deve ser o nosso pedido, esse deve ser o nosso desejo. Nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum como crentes, se nós não tivermos o Espírito Santo dentro de nós. Então eu percebo, quando leio isso aqui, que grande amor, Deus me ofereceu o maior de todos os presentes. Sabe por quê? Porque quando uma pessoa lhe ama, quando você ama essa pessoa, você quer ter mais dela, você quer ter mais tempo com ela, você quer ser igual a ela, você ama, tudo que ela é, você deseja estar ali vinculado a ela. Tem pessoas que têm amado pessoas mais supérfluas do mundo, A gente vê aí pessoas imitando o tempo todo, se vestindo, cortando o cabelo igual. Quantos imitadores de Roberto Carlos existem aí, de Michael Jackson e de tantos outros homens, E quando essa palavra ela abre a porta, simplesmente o que o Senhor está dizendo é para dar o seu Espírito Santo, ou seja, mais da presença de Deus, para nos tornarmos parecidos com esse Deus, para ser forjado um caráter, pelo Espírito Santo em nossas vidas. E é aí, irmãos, que as nossas orações verdadeiramente vão chegar diante do trono de Deus. Porque uma pessoa que ama Deus, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai amar a obra, ela vai amar o Senhor, ela vai amar essa palavra, e suas orações, elas vão estar ali vinculadas à vontade de Deus, elas vão estar em direção àquilo que é a vontade de Deus, Como algumas orações não convêm, a gente vai entender que uma pessoa cheia do Espírito Santo, a sua oração, sim, vai ser conveniente, a sua oração vai ter uma direção, a sua oração vai estar ali, com a vontade do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos. Que nós possamos, talvez muitas pessoas precisam mudar o sentido da sua oração. Eu sei que nós estamos num momento de muitas outras necessidades, mas nós precisamos, antes de qualquer coisa, do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos, antes de qualquer coisa,
colocarmos isso como o objetivo principal das nossas orações, porque aí nós vamos entender por que é que uma pessoa cheia do Espírito Santo, às vezes sem ter nada, é uma pessoa sorridente. Às vezes uma pessoa cheia do Espírito Santo, sentindo muita dor, doente, em cima de uma cama e dando lição para as nossas vidas, rindo. Porque é que uma pessoa, na hora da morte, glorificando a Deus e dizendo: deixa eu partir, deixa eu quero ver o Pai. É uma forma incompreensível de ver essas pessoas, porque não é isso que nós naturalmente vemos. E aí a gente vai entender que só o Espírito Santo pode fazer uma vida diferente. E essas pessoas, às vezes, a gente não vai ver nada nela, a gente não vai ver nada de extraordinário, a gente vai olhar para ela, porque ela se tornou alguém especial. E essa pessoa só pode se tornar dessa maneira através do Espírito Santo. Amém?